Olá, eu sou o professor Alexandre e vamos continuar a nossa aula sobre matemática básica. E hoje nós vamos falar sobre potenciação. Certo, galera? Vamos lá dar continuidade à nossa aula. Toda vez que eu falo de potenciação, eu estou me referindo à potência. Professor, potência, sim, eu tenho que relacionar dois números. Eu tenho um número que está embaixo, que eu vou chamar para ele de quê? De base. E tem um outro número que está em cima, que eu chamo para ele de quê, Alexandre? De expoente. Então, olha só. Toda vez que eu me refiro à potência, eu estou falando para você da relação entre dois números. Um de baixo, que eu chamo de onde? De base. Um, quem fica aí em cima, que eu chamo para ele de quê, gente? De expoente. Mas o que significa isso aí, Alexandre? Dá só uma olhadinha bem aqui assim, ó. Se eu tenho assim, ó, A elevado a N. Esse N, ele é o conjunto de todos os fatores aqui, ó, de A. Ou seja, é a quantidade de vezes em que eu tenho que multiplicar esse A por ele mesmo. Professor, então olha só, se eu tenho A elevado a N, quantas vezes eu tenho que multiplicar esse A? N vezes. Então assim, ó, você tem A vezes quem? Vezes A, pontinho aqui, ó, vezes, pontinho, pontinho, vezes quem? Vezes A. O que você tem bem aqui, ó? Você tem o que nós chamamos de produto de N o que, Alexandre? Fatores, certo? Ou seja, N fatores é a quantidade de vezes em que o A vai aparecer aqui, o que? Se multiplicando, tá certo, galera? Então, olha só, toda vez que eu falo de potência para você, você vai sempre lembrar que são dois números. O de baixo, que nós vamos chamar de base, e o número que fica em cima, que nós vamos chamar para ele de quê? De expoente. Esse número que está em cima, que é o expoente, ele vai dizer quantas vezes você tem que repetir quem, gente? A sua base. Mas você não repete de qualquer jeito. Você tem que fazer o que, gente? A multiplicação. Tudo bem, galera? Então, olha só. Eu vou aqui para um exemplo bem tranquilo para você agora aqui, ó. Certinho? Olha só. Se eu colocar aqui um exemplo para você, dá um exemplo, Alexandre, por favor. Ó, se eu pegar aqui um exemplo, eu coloco assim no exemplo. Vamos lá. 2 elevado à terceira. Tudo bem? Ó, observa o seguinte bem aqui. Ó. Minha base vale 2. Meu expoente vale quanto? Vale 3. Ah, então meu expoente 3, ele está mandando eu repetir quantas vezes a minha base? 3 vezes. Porém, o que eu tenho que acontecer? Essas bases não vão repetir de qualquer jeito. Ela sempre vai ter que fazer o que, Alexandre? Vão ter que se multiplicar. Então, olha só. Observe que eu tenho 1, 2, 3 vezes a base e elas estão se multiplicando. Então, você tem 2 vezes 2, 4. Vezes 2 vai ser igual a quem? A 8. Então, 2 à terceira, tá? Ele é igual a quem, gente? A 8 e não 2 vezes 3, como muitos alunos têm esse vício de fazer aqui a multiplicação de 2 vezes 3. Não. 2 elevado à terceira significa dizer que eu tenho que repetir a minha base, ó, 3 vezes, mas eu não repito de qualquer jeito. Ele sempre tem que fazer o quê? Multiplicar. Tudo certinho? Vamos para o exemplo B aqui, ó. Se eu colocar assim, Alexandre, para você, ó. Se eu colocar 3 elevado à quarta, vamos lá. Quantas vezes eu tenho que repetir a minha base? Primeiro, quem é a minha base? É o 3. Quem é o meu expoente? É o 4. Ah, então eu vou fazer assim, vamos lá. Eu tenho aqui 3 vezes quem? 3 vezes quem? 3 vezes quem? 3. Tá, Alexandre, quanto é que dá isso aí? Tudo beleza? Vamos pensar aqui comigo. 3 vezes 3 dá 9. Certo, galera? 3 vezes 3 aqui, ó. Nós vamos dizer que isso aqui vai ser 9. Beleza? 3 vezes 9 vai me dar quem? 27. E 3 vezes 27 é o que eu quero. Que vai ser quanto? 81. Tudo bem? Então, toda vez que você tiver, tá? Toda vez que você tiver uma potência, tá? Toda vez que você tiver uma potência, o que eu quero que você faça? Eu quero que você olhe, verifique quem é a sua base. Por exemplo, minha base 2, expoente 3, significa dizer que eu tenho que repetir a minha base quantas vezes? 3 vezes, mas não repito de qualquer jeito. Eu tenho que fazer o quê? Multiplicar. Tudo beleza, galera? Vamos para um exemplozinho aqui mais tranquilo. Vamos lá. Olha só.
você observar aqui, ó, eu coloquei um exemplo bem básico para a gente. Aí o aluno pergunta assim para mim, professor, se eu colocar o exemplo C aqui para a gente, se eu tiver uma base e essa base for um número, o quê? Negativo. Então você repete da mesma forma aqui, ó. Você observa que a minha base agora é um menos 2, tudo bem? A minha base vai ser aquilo que eu chamo de quê? De menos 2. Menos 2 ao quadrado, eu tenho que repetir esse menos 2 quantas vezes aqui, Alexandre? 2 vezes, olha só. Estou repetindo ele 2 vezes. Porém, dá só uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho que tomar um cuidado justamente com o quê? Com o jogo do sinal, certo? Porque eu tenho uma multiplicação de dois números negativos. Então, olha lá. Menos com menos vai ser igual a quanto? A mais. E aí, ó, 2 vezes 2 é igual a quem? A 4. Então isso me dá a ideia que todo número negativo elevado a um expoente par, a minha resposta vai ser um número o quê, gente? Positivo. Tudo bem, galera? Então isso me dá a ideia que todo número negativo elevado a um expoente par vai ser um número o quê? Positivo. Tudo bem? Professor, mas olha só, se eu colocar esse outro exemplo bem aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, o menos 2 elevado à terceira. Olha só, observa que eu tenho menos 2 elevado à terceira. Tá, então quantas vezes tem que aparecer essa minha base menos 2? 3 vezes. Então eu vou repetir ela 3 vezes, mas não repito de qualquer jeito. Lembra que isso aqui ele é um produto de N fatores. Então, no caso, eu vou ter aqui quanto? Menos 2, olha só, vezes menos 2, vezes quem? Menos 2. Tudo certinho, galera? Ó, toma só um cuidado aqui com o nosso resultado, porque você vai ter que fazer o jogo de sinal. Ó, menos com menos vai dar o quê? Mais, beleza? Ó, mais com menos vai me dar a resposta o quê? Menos. Então esse valor aqui, ó, ele vai ser menos, ó, vamos fazer a multiplicação. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, isso aqui vai ser quem, galera? Vai ser menos 8. Tudo bem? Então, olha só. Todo número negativo elevado a um expoente par, a minha resposta é um número positivo. Todo número negativo elevado a um expoente ímpar, minha resposta sempre vai ter um número que, gente? Negativo. Só que toma cuidado com alguns exemplos que são, assim, bem clássicos. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, menos o 2 elevado ao quadrado. Observem que esse exemplo E, ele é um pouco diferente do que eu digo aqui para vocês do exemplo quem? Do exemplo C. Observe aqui o seguinte, olha para cá. Ó. Se eu tenho menos o 2 ao quadrado, é diferente de menos 2 ao quadrado. Porque, olha só, quem está ao quadrado aqui, ó, é justamente quem? O 2. Então, como o 2 é o número que está ao quadrado, então eu vou escrever assim, ó, menos 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que vai ser quanto? 4. Então essa resposta aqui era diferente dessa. Porque aqui, ó, observa, aqui eu tenho menos o 2 ao quadrado, beleza? E aqui eu tenho menos 2 ao quadrado. Observe que esse sinalzinho de menos aqui, ele está elevado ao quadrado, mas lá na frente eu vou explicar isso direitinho, tá? E aqui, ó, quem está elevado ao quadrado é justamente só quem? Justamente só o número 2. Professor, mas olha só, e se eu fizesse assim o exemplo na letra F? Se ele me desse assim, ó, menos 2, certo? Menos o 2 à terceira. Vamos escrever aqui, ó, menos o 2 à terceira. Certinho? Então, ó, se eu escrevesse aqui menos o 2 à terceira, você vai prestar atenção numa coisinha assim bem bacana. Olha só, menos o 2 à terceira, observe que aqui, ó, 2 à terceira nós já vimos que vai dar 8. Certo? Então, aqui vai dar menos, resolva a potência aqui, ó, separado. Menos 8. Tudo bem? Observa, galera, que esse exemplo C, ele é diferente do exemplo E. Mas o exemplo D, ele é igual ao exemplo quem? F. Então, vamos anotar o seguinte. Qual é a relação que eu tenho? Ó, de menos 2 elevado ao quadrado e de menos o 2 elevado ao quadrado. Eles vão produzir resultados o que, gente? Diferentes. Então, ou seja, quando você tem essa relação em que o meu expoente
ele é par, certo? Essa relação não vai ser a mesma, tá? Eu vou anotar de forma algébrica aqui para você. Mas quando ela é ímpar, olha só, menos o 2 elevado à terceira é igual a menos 2 elevado à terceira, certinho? Então vamos anotar essa relação para a gente aqui, ó. Dá uma olhadinha bem aqui de uma maneira bem tranquila. Ó. Professor, como é que eu faço isso aqui? O que eu estou escrevendo para você? Eu estou escrevendo isso aqui para você, ó. Eu estou escrevendo assim, ó. Se eu tiver menos A elevado a N, vai ser igual sim a menos o A elevado a N. Se somente se, o que acontecer? Isso vai acontecer se N for um número que, gente? Ímpar. Beleza? Se você voltar ao vídeo, você vai observar aqui, menos 2 à terceira, ele é igual a menos o 2 a quem? A terceira. Tudo bem, gente? Tranquilo? Menos o 2 à terceira é igual a menos 2 elevado à terceira. Certo? Então, essa relação aqui, ó, ela vai ser verdadeira se esse n for o que, gente? For ímpar. Lembra lá que eu escrevi assim embaixo, ó, menos 2, tá? Menos 2 elevado ao quadrado, beleza? Esse menos 2 ao quadrado, ele é diferente de quem? De menos o 2 elevado ao quadrado, beleza? Eles vão ser o que, gente? Diferentes, certo? Então, essa relação aqui, ó, vai ser a mesma se n for o que, gente? Se n for ímpar. Se n não for ímpar, essa relação não é a mesma. Tudo beleza, galera? Tudo certinho? Então, vamos continuar aqui na nossa aula de potência. Tudo beleza? Vamos lá. Professor, e agora? O que eu preciso saber disso aqui? Velhinho, você precisa saber justamente de quê? Das propriedades. Vamos escrever bem aqui, ó. Propriedade. Beleza? Vamos lá. Propriedade. Professor, eu vou chamar isso aqui de um exemplo. Bora resolver aqui um exemplo primeiro. Se eu pegar aqui meu exemplo A, vamos supor que eu escrevo aqui, ó, 2 elevado à terceira vezes 2 elevado ao quadrado. Galerinha, vamos resolver do jeito que você já sabe. 2 elevado à terceira vezes 2 ao quadrado, como é que eu resolvo essa potência bem aqui? Eu tenho que repetir a minha base, que é 2. Quantas vezes? 3 vezes, multiplicando. Então, vamos lá. 2 vezes 2 vezes 2. Professor, mas está multiplicando essa outra base aqui, ó, que é 2 elevado à quarta. Ou seja, essa potência aqui, 2 elevado à quarta já. Me desculpa, gente. 2 elevado a 2. Então, eu vou repetir aqui duas vezes. Ó. Uma, repetir duas. Galera, quantos fatores 2 eu tenho bem aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu posso escrever esse produto desses fatores como uma potência. Com 2 elevado a quem? A 5. Tá, mas observa o seguinte bem aqui, ó. Que esse 5 que você está vendo bem aqui, ele pode ser escrito da seguinte forma. 2 mais quem? Mais 3. Ou 3 mais 2. Que são esses dois expoentes bem aqui. Tudo certinho? Então, significa dizer o quê? Quando eu tenho multiplicação de potência de mesma base, certo? Basta eu conservar minha base e somar quem? Os expoentes. Ah, professor, então dê um outro exemplo, por favor. Se eu pegar bem aqui assim, ó. Se eu pegar 7 elevado a décima vezes 7 elevado a sexta. Observa aqui, ó, que eu poderia escrever o 7. Quantas vezes aqui? Produto de quantos fatores? 10 vezes. E aqui também 6 vezes. Mas, de acordo com a propriedade que eu estou vendo acima, você tem que multiplicação de potência de mesma base, você vai conservar a base. E você vai somar quem? Você vai somar quem? Os expoentes. Tudo bem? Então, você vai obter uma potência de 10 elevado a quem, gente? A 16. Tudo certinho? E aí eu consigo escrever uma propriedade bem bacana para você aqui, ó. Eu consigo escrever uma propriedade
que eu vou chamar de propriedade do produto de potência de mesma base. Então, olha só, vou chamar isso aqui de P1. O que vai ser o P1 para a gente? Vai ser justamente quem? O produto, tá? Quando tiver aqui, ó, potência de mesma base. Quando eu tiver o produto de potência de mesma base, por exemplo, eu tenho A elevado a M vezes A elevado a quem? A N. Então eu posso escrever isso da seguinte forma. Posso escrever isso aqui como sendo A elevado a M mais quem? Mais N. Tudo bem, galera? Então, essa é a nossa primeira propriedadezinha de potência. Então, se você tem multiplicação de potência de mesma base, para eu resolver isso aqui, basta eu conservar a base e quem? E somar os expoentes. Tudo certo, galera? Tá? Vamos lá? Olha só, eu vou falar agora de uma outra propriedade. Vamos continuar usando a mesma ideia, a definição, tá certo? Vamos continuar trabalhando aqui com a definição. Se eu pegar agora, chego numa questão e ele dá assim para mim aqui, ó, vamos colocar aqui um exemplo, beleza? Vamos sempre trabalhar com os exemplos aqui, porque o exemplo ele me dá suporte para eu apresentar para vocês o que eu quero. Então vamos lá, olha só. Se eu colocar aqui para vocês assim, ó, 2 elevado à quinta sobre 2 elevado à terceira. Professor, quanto é que dá essa conta, né? Essa divisão? Quanto é que dá essa divisão? Vamos resolver, ó. Pelo que você aprendeu, o que você vai fazer aqui? Você vai repetir essa base 2 quantas vezes? 5 vezes. Mas você não repete de qualquer jeito. Você vai fazer o quê? Você vai multiplicar. Tudo bem, galera? Então, olha só. Vamos lá. Você tem aqui, ó, 2, você tem 2, você tem 2, você tem 2 e aqui 2. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? E aqui embaixo, Alexandre, a minha base é 2, o meu expoente é quanto? É 3. Então, eu vou aparecer 3 vezes isso. 1, 2 e aqui o quê? 3. Certo, galera? Então, observe aqui, ó. Eu posso, como isso aqui é uma divisão e todos os valores aqui estão sendo multiplicados, eu posso cortar aqui, ó, 3, 2 aqui em cima com 3, 2 aqui embaixo. Isso sobra aqui, ó, quantos fatores 2? Só 2, que eu posso escrever isso aqui como sendo 2 elevado a quem? Ao quadrado. Mas olha só, se você observar, ó, o que acontece aqui? Se você observar, o que acontece? Você tem aqui divisão de potência de mesma base. Você observou que eu conservei a base, mas deu 2. O que é esse 2, Alexandre? Esse 2 é justamente quem? A subtração de quem? Desse expoente. Então eu posso escrever que isso aqui, ó, esse 2, ele nada mais é do que o 5 menos quem? Menos o 3. Beleza? Então, professor, significa dizer o quê? Significa dizer que se eu tenho divisão de potência de mesma base, eu sempre vou o quê? Conservar a base e vou fazer o quê? Subtrair o meu expoente. Tá certo, Alexandre? Então peraí. Se eu pegar uma questão mais direta, eu posso fazer, professor? Pode. Olha só. Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, vamos lá. Se eu colocar aqui, ó, x elevado a 10 sobre x elevado a quem? A 7. Tudo bem? Observe que você tem duas potências, você tem uma divisão de duas potências, em que a tua base é x, aqui o expoente é 10, no denominador tua base é x, mas o teu expoente é quem? É 7. Tudo bem, gente? Então você começa a prestar atenção. Divisão de potência de mesma base, ele está mandando eu repetir quem? A base, e vou fazer o que com o expoente? Vou subtrair, ó. Você vai pegar aqui 10 menos quem? Menos 7. Tudo bem? Então, o resultado dessa divisão aqui, ó, vai ser igual a quem? A x, 10 menos 7 é igual a quanto, gente? A 3. Então, x elevado a quem, gente? A terceira. Então, com isso, eu consigo afirmar a nossa propriedade da divisão de potência de mesma base. Então, olha só, vou chamar isso aqui de quem, Alexandre? De P3. P2, certo? Vou chamar de P2. P2, nós vamos utilizar a divisão de potência de mesma base. Tudo bem, gente?
Ei, se eu tenho assim, ó, A elevado a M dividido por A elevado a N, ei, eu conservo a minha base, que é o A, certo? E vou subtrair quem, galera? Vou subtrair quem? O expoente. Então tá feita a minha propriedade aqui. Belezinha, galera? Então toda vez que eu tiver divisão de potência de mesma base, basta eu conservar a base, olha só. Conservei a base e subtrair quem? Subtrair o expoente. Tudo beleza? Vamos lá? Tem mais propriedade, Alexandre? Tem mais propriedade. Vamos ver uma outra propriedade aqui pra gente agora. Olha só. Vamos continuar. Professor, vai continuar com os exemplos? Vamos continuar com os exemplos. Então vamos escrever aqui, ó. Eu tenho mais um exemplo bem bacana para você aqui, ó. Vamos lá. Então, ó, vou chamar esse aqui de exemplo A de novo. Professor, se eu tiver assim, ó, 2, beleza? A terceira, tudo isso elevado a quem, gente? A 2, certo? Então, ó, 2 a terceira elevado a 2, eu posso pensar da seguinte forma. Quanto é a minha base? 2 elevado a terceira. Mas 2 elevado a terceira tem que repetir quantas vezes? 2 vezes. Tem que aparecer 2 vezes multiplicando. Então, vou escrever aqui, ó. 2 a terceira vezes 2 a quem? A terceira. Tá, Alexandre, mas olha só. 2 a terceira vezes 2 a terceira. Nós já vimos na primeira propriedade aqui que isso é multiplicação de potência de mesma base. Se é multiplicação de potência de mesma base, você disse para mim que eu tenho que conservar a base e somar quem? Os expoentes. Então, isso aqui vai ser igual a quanto? 2 elevado a 6. Ó. Basta eu somar aqui. 3 mais 3 vai me dar quanto? 6. Mas espera aí. Você concorda comigo que esse 6, ele se dá da multiplicação desses dois carinhas aqui, ó? Se eu pegar aqui, ó, 3 vezes 2, não dá 6, galera? Sim. Ah, então, espera aí. Eu tenho uma potência, certo? Ó, de outra potência. Então, olha aqui, ó, potência de potência. Então, conservo a base e faço o que com o expoente? Multiplico o expoente. Tudo bem, gente? Ah, então, peraí. Se eu pegasse um exemplo B, por exemplo, aqui, ó. Peguei aqui, ó, 3 elevado a x. Tudo isso aqui, ó, elevado ao quadrado. Como é que ficaria? Olha aqui, ó, potência de potência. Eu conservo a base, que é o 3, e multiplico quem? O expoente, que vai dar quem? 2x. Tudo bem, gente? Ah, professor, dê um outro exemplo, por favor, aí. Olha só. Se eu pegar um exemplo aqui, ó, um exemplo bem tranquilo, um exemplo mais clássico. Ó, se eu colocar aqui, por exemplo, assim para você. Eu tenho aqui 10, vamos botar aqui, ó. Eu tenho aqui 10, tá? E esse 10, tá? Eu vou levar 10 ao quadrado e aqui eu vou colocar a quarta. Observa que eu tenho aqui, ó, potência de potência. Então, eu vou conservar a base, que é o 10, tudo bem? Vou conservar a base, que é o 10, e vou multiplicar quem? Os expoentes. Então, a minha resposta seria 2 vezes 4. Então, vamos lá. 2, você tem aqui, ó, 2 vezes quem? Vezes 4. Ah, então 2 vezes 4 vai me dar 10 elevado 2 vezes 4 vai ser igual a quanto aqui? A 8. Então, eu vou chamar isso aqui de propriedade, o que, Alexandre? Vou chamar de propriedade 3, certo? A nossa propriedade 3, eu tenho assim, ó, A elevado a N, tudo isso elevado a quem? A M. Então, ó, potência de potência, você conserva a base, olha lá, vou conservar a base e vou multiplicar quem, gente? O expoente. Tudo bem? Conservo a base e vou multiplicar quem, gente? O expoente. Tudo beleza? Essa é a nossa propriedade número 3. Tudo certinho, galera? Vamos dar continuidade aqui, ó. Então, olha só. Vamos falar agora de uma propriedade, tá? Em que você pode confundir essa propriedade agora. Propriedade não, uma relação, na verdade, ainda. Não vou falar da propriedade número 4. O que eu tenho para falar para você? Ó? Se eu pegar aqui, ó, 2 ao quadrado e pegar aqui, ó, elevar isso à terceira, nós já vimos que isso aqui vai dar quanto? 2 à sexta, certo? Você conserva a base, multiplica quem?
os expoentes. Tá, mas se eu escrever isso aqui agora para você, ó, 2 elevado a 2 aqui, ó, vai dar a mesma coisa, Alexandre? Não. Porque observa que eu tenho aqui uma potência e que o expoente ele é outra potência. Como é que eu faço para resolver isso? Você resolve primeiro a potência do expoente. Então, você vai conservar aqui, ó, a minha base 2. E 2 elevado à terceira é 2. Ó, é 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser 8. Tudo bem? Que vai ser 8. Então, isso aqui, ó, na verdade, vai ser 2 elevado à oitava. Tudo tranquilo, galera? Então, isso vai ser dado por 2 elevado à oitava. Então, observa que esses valores aí, eles são o quê? Eles são diferentes. Tudo certinho, galera? Eles são o quê? Diferentes, tá? Agora sim, nós vamos partir para a propriedade. E essa propriedade é a propriedade, o que, gente? A propriedade de número 4. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a propriedade número 4. Mas antes de falar da propriedade, vamos trabalhar com os exemplos, certo? Então, vamos trabalhar aqui, ó, com os exemplos. Tudo certinho, galera? Olha só. Vou pegar um exemplo bem simples aqui para a gente começar. Ó, eu tenho aqui, ó, 2 elevado à terceira. E aqui eu tenho 2 elevado a 4. Tá, mas espera aí. Como é que eu faço para resolver isso? Eu já vi essa propriedade com vocês, mas eu não vou resolver ainda pela propriedade. Vamos fazer aqui de uma maneira bem tranquila. Eu vou repetir aqui, ó, 2, e aqui o quê? 3 vezes o 2. Aqui, ó, quantas vezes eu tenho que repetir o 2 aqui? 4 vezes. Então, você tem 1, você tem 2, você tem 3, você tem 4. Tudo bem? Vou cortar aqui, ó. Cortei esse cara com esse. Vai sobrar aqui aquilo que eu chamo de 1 sobre quem? Sobre 2. Tudo bem? Tá, mas espera aí. A resposta disso aqui deu 1 sobre 2. Mas se eu utilizar a propriedade número 2, eu tenho divisão de potência de mesma base. Divisão de potência de mesma base, basta eu conservar a base e subtrair quem? O expoente. Tudo bem, galera? Então, basta eu conservar a base e subtrair o expoente. Então, professor, como é que ficaria isso aqui? Ó? Conservei a base. Ó. Vou conservar minha base, que é o 2. Conservei a base, que é o 2. Pego aqui, ó, 3, ó, menos 4. Isso é igual a quanto? 2 elevado a menos 1. Ah, mas espera aí. 2 elevado a menos 1 é igual a quanto? A 1 sobre 2. Espera aí. Então, olha só. Beleza? Já anotou aí? Ó, vou apagar e vou reescrever isso aqui. Já vimos aqui, ó, que essa continha, certo? Ela me deu aqui, ó, 2 elevado a menos 1. Isso igual a quanto, gente? A 1 sobre quem? Sobre 2. Ah, então bora começar a ter a seguinte ideia. Eu tenho 2 elevado a menos 1. Esse menos, vamos representar ele como sendo o inverso do número. Ah, então, o inverso de 2 elevado a 1. Quanto equivale? É 1 sobre quem? Sobre 2. Como assim, Alexandre? Olha só. Toda vez que eu tiver um número negativo, você vai ter na sua cabecinha o quê? Que você vai ter que inverter esse número. Por exemplo, se eu pegar aqui para você assim, ó, 3 elevado a menos 2. Então, olha só. O que é esse menos bem aqui? É o inverso de quem? De 3 elevado a 2. Ah, o inverso de um número, basta eu pegar um 1 e dividir por esse número, certo? Então, é 1 sobre 3, mas não é só 1 sobre 3, é 3 ao quadrado. Então, você vai pegar aqui, ó, e mudar o sinal, certinho? Professor, dê um outro exemplo aqui, ó. Se eu pegar um outro exemplo aqui para você, você vai ver o seguinte aqui, ó, certo? Você vai ver o seguinte, vamos lá. Se eu pegar aqui, ó, 10 elevado a menos 4. Ah, então como é que eu posso escrever isso aqui? Eu tenho o sinalzinho de menos aqui, ó. Eu tenho o inverso de 10. O inverso de 10 é 1 sobre quem? Sobre 10. Tudo bem? Professor, mas não é o inverso de 10, é o inverso de 10 à quarta. Então, eu vou escrever como sendo aqui, ó, o 10, beleza? A quarta. Então, para a gente aprender,
tá? Didaticamente, para a gente aprender que toda vez que eu tiver uma potência com expoente negativo, eu tenho que inverter. E o inverso de um número vai ser 1 sobre quem? Sobre 10. Tudo beleza? Didaticamente, galera. Então, esse valor aqui é o que os professores ensinam para vocês da seguinte forma. Você pode o quê? Inverter e mudar quem, galera? Mudar o sinal. Tudo bem? Então, isso me dá a ideia, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, 5 elevado a menos 7. Se eu pegar 5 elevado a menos 7, você tem que isso aqui, ó, eu vou inverter. Então, vai ficar 1 sobre quem? 1 sobre 5. Certo, gente? Vai ficar quem aqui? 1 sobre 5. Tá, mas 1 sobre 5, então eu posso pensar da seguinte forma. Mas, ó, não é 1 sobre 5. Eu tenho que pegar esse sinal aqui que está negativo. Uma vez que eu fiz o inverso dele, eu vou botar o sinal o que aqui, gente? Positivo. Tudo bem? Então, eu consigo fechar uma outra propriedade bem tranquilazinha aqui para você, que é a propriedade número 4, quando eu tenho um expoente e esse expoente ele é negativo. Olha só, vamos lá, vamos chamar isso aqui de propriedade 4, tá? Expoente, ó, negativo, tá bom? Vamos pegar aqui, ó, expoente, tá? Negativo. Beleza, galera? Então, olha só. Se eu tenho A elevado a menos N. Se está negativo, eu vou inverter. Então, vai ficar 1 sobre quem? Sobre A elevado a quem? A N com expoente o quê? Positivo. Tudo bem, galera? Tudo tranquilo? Fechei 4 propriedades importantes aqui para você. Disse para você que você tem propriedade número 1, produto de potência de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Divisão de potência de mesma base, você conserva a base e subtrai os expoentes. Potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. E quando eu tenho, potência de um expoente negativo, basta eu inverter e mudar quem, galera? Mudar o sinal. Tudo beleza? Agora, olha só, eu tenho umas relações aqui que são importantes. Por exemplo, quando eu vou falar para você aqui, tá? De uma relação para a gente começar a trabalhar aqui. Qual é a relação, Alexandre? Todo número aqui, elevado a 0 na potência sempre vai ser igual a 1. Tudo bem? Todo número, tranquilo? Todo número elevado a 0 sempre vai ser quanto? Sempre vai ser 1. Todo número elevado a 0 sempre vai ser 1. E todo número elevado a 1, ele é igual a quem? A ele mesmo. Isso aqui é importante para você começar a trabalhar na hora de resolver exercício. Então, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Acontece o que mais também, Alexandre, dentro da potência? Acontece isso aqui, galera. Às vezes, você tem um 1 elevado a 2020. Galera, significa dizer que o 1 vai aparecer quantas vezes? 2020 vezes. Mas, ou seja, não é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Mas o 1, ele não é elemento neutro da multiplicação. Então, o 1 elevado a qualquer número sempre vai dar quanto, gente? Sempre vai dar 1. Então, os alunos têm certa dificuldade quando vê uma potência muito grande aqui, um expoente muito grande, tá? Mas quando a minha base for 1, a minha resposta sempre vai ser 1. Tudo bem? Então, professor, mas se eu pegar assim, por exemplo, 2 elevado a 0, já vi com você. Todo número elevado a 0 aqui na potência vai ser quanto? Vai ser 1. Beleza, galera? Mas se eu pegasse um 1 e elevasse ele a 20, 1 elevado a qualquer número sempre vai ser quanto? Sempre vai ser 1. Então, você não tem que ter dificuldade em relação a isso aqui. Tá, professor? Existem outras relações? Sim. Olha só. Todo número elevado a 0 dá 1. Um 1 elevado a qualquer número sempre vai ser quem? Vai ser 1. Um número elevado a 1 é ele mesmo. Tá, Alexandre? Mas e aí? O que está faltando? Está faltando essa situação bem aqui, galera. Olha só. Se eu colocar aqui para você, 2 vezes 3, tudo isso elevado a quem, gente? A 2. Tá? Observe que eu tenho aqui, multiplicação de potência, certo? Só que elas estão, eu tenho duas aqui, tá? Eu tenho aqui duas potênciazinhas aqui,
em que elas estão elevadas ao mesmo expoente, certo? Eu tenho dois números que estão se multiplicando elevado ao mesmo expoente. Se você tentar resolver isso aqui, ó, você tem 2 vezes 3, vai dar 6. 6 ao quadrado, certo? 6 ao quadrado é a mesma coisa que 6 vezes 6, que vai dar quanto? 36. Professor, mas espera aí. Eu poderia escrever isso aqui usando a definição que nós aprendemos lá no início do vídeo? Sim, olha só. Eu tenho que a minha base é 2 vezes 3, então vou repetir aqui, ó. 2 vezes 3 uma vez e depois 2 vezes 3 duas vezes. Observe que o 2, ele posso escrever ele como sendo 2 ao quadrado. E o 3, ó, eu posso escrever ele como sendo 3 aqui, ao quadrado. Ó, aqui vai dar 4 e aqui vai dar 9. Você tem 4 vezes 9. 4 vezes 9 vai me dar quanto? 36 como resposta. Ah, então peraí. Se eu tenho aqui uma multiplicação de dois números elevado à mesma potência, certo? Ao mesmo expoente, desculpa. Então, olha, se eu tenho a multiplicação de dois números, certo? Elevado ao mesmo expoente, eu posso escrever o produto desses dois números elevado ao mesmo expoente. Como assim, Alexandre? Olha só. Para você entender melhor, eu vou colocar assim, por exemplo, ó, x vezes quem? Vezes y elevado à terceira. Observe que eu tenho x vezes y elevado à terceira, eu posso resolver se eu conhecer o valor de x e de y. Passo x vezes y e depois elevo a terceira. Mas eu posso também fazer assim, ó, x elevado à terceira vezes quem? Y também elevado a quem? A terceira. Ah, professor, então olha só, se eu tiver assim, ó, se eu tiver 4 vezes a, se eu tiver 4 vezes a elevado ao quadrado, como é que fica? Fica 4 ao quadrado vezes a ao quadrado. Tudo bem? 4 ao quadrado, 16. Ó. Então, isso vai dar 16a. Tudo certo, galerinha? Beleza? Tranquilo? Então, olha só. Se eu tenho multiplicação dessas duas bases são diferentes, elevado ao mesmo expoente, eu posso colocar o expoente, olha, para todas essas duas bases. Tudo bem? Ah, então peraí, vamos escrever isso da seguinte forma. Olha aí, ó. Eu posso escrever assim. Se eu tenho assim, ó, A vezes B, olha só. Beleza? As bases elas são o quê? Diferentes, elevado ao mesmo expoente. Como é que fica isso aqui? Eu pego A e elevo a N. Então, ó, A elevado a N vezes quem? O B também elevado a quem? A N. Tudo certo, galera? Então, eu consigo fechar uma outra propriedadezinha para a gente resolver exercício. Aí o aluno pergunta para mim assim, tá, Alexandre, beleza? Se for divisão, e se for divisão? Se for divisão, você vai lá, vamos fazer um exemplozinho aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui 3 e aqui eu tenho quem aqui, ó? 2 elevado ao quadrado. Usa a definição. Quantas vezes eu tenho que repetir 3 sobre 2? 2 vezes. Então, vamos lá. 3 sobre 2 vezes quem? 3 sobre quem? Sobre 2. Tudo beleza, galera? Ó, o 3 está aparecendo quantas vezes? 2. Então, eu posso escrever ele como sendo 3 ao quadrado. E o 2 também aparece 2 vezes. Eu posso escrever ele como sendo 2 aqui ao quadrado. Então, olha só, galera. Você pode prestar atenção numa coisa. Que na mesma situação que aconteceu, tá? A multiplicação acontece aqui na divisão, ó. Eu tenho 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Como foi que ficou? 3 ao quadrado. E aqui também o quê? 2 ao quadrado. Ah, professor, então olha só. Certo? Então, se eu pegar aqui para você assim, ó. Vamos lá. Se eu tenho A sobre quem? Sobre B elevado quem? A N. Ah, então isso eu posso escrever da seguinte forma. A elevado a N sobre quem, gente? Sobre B, ó, elevado a quem? A N. Tudo bem? Isso é uma outra relação também, quando você tem bases diferentes elevado ao mesmo expoente. Tranquilo, galera? Então, olha só. Vamos ficar por aqui com as propriedades e aí espero ter tirado a sua dúvida. Valeu, galera.